Vocês não cansam de estar no Brasil e, sei lá, ver as notícias e todos os dias ter uma nova tentativa de limitar a liberdade das pessoas, de impedir que elas usem a propriedade como elas quiserem, mais aumentos de impostos, mais decisões autoritárias e acabam desaguando em totalitarismo e expansão de poder da democracia e o indivíduo sendo esmagado o tempo todo. Eu tenho a sensação que tudo isso é para minar psicologicamente pessoas que são subversivas, que elas não compactuam com o sistema, sabe? Porque tem pessoas que dizem, olha, somos antissistema, mas na realidade elas ganham, elas crescem com o sistema. E tem pessoas que olham para essas coisas e dizem, cara, isso está errado, isso não está certo. Independentemente se você é de esquerda, se você é de direita, se você é libertário, se você se coloca em um dos lados. Mas tem gente que, independentemente do lado do espectro político que ela esteja, ela vai dizer, poxa, isso aí me parece ruim. Isso parece que o Estado está tendo mais poder ainda, e mais poder a um Estado que é corrupto, que é canalha, que é criminoso, não é bom. E bom, dessa vez agora o STF decidiu que as plataformas sociais, as mídias, as redes sociais vão ser responsabilizadas por conteúdos que os usuários postam. E cara, eu acho incrível como o Estado tem o poder. Porque, querendo ou não, é um organismo que se desenvolveu e que evoluiu ao longo dos milênios. Mas é incrível como ele tem o poder de fazer coisas monstruosas, atrocidades, parecerem muito boas e benéficas. Porque você pensa o seguinte: olha só, as plataformas vão ser responsabilizadas quando os indivíduos postarem coisas que são negativas, coisas antidemocráticas, hum, atividades terroristas e qualquer tipo de crime que eles quiserem enquadrar nesse balaio. E aí você pensa, poxa, como é que eu vou ser contra isso? Que bom, cara. Porque agora as plataformas vão ter que se adequar e fazer as pessoas não espalharem fake news e coisas negativas. E agora vai ser o fantástico mundo de Bob e vai ser tudo maravilhoso. O discurso é maravilhoso, cara. É difícil até de você apontar para alguém, olha, isso aqui é negativo. Porque vai limitar a tua liberdade. Mas que liberdade o quê? As pessoas só querem segurança, mano. Que liberdade? Porque liberdade nem é importante. As pessoas nem sabem o que é liberdade. As pessoas nem entendem. Elas nem sequer imaginam o que é poder ter liberdade. Bom, as redes vão ser responsabilizadas e agora, então, muito provavelmente elas vão limitar ainda mais o alcance de certos tipos de conteúdos que vão contra as próprias big techs ou que vão contra o próprio Estado. Tipo, sei lá, se eu pegar o Democracia ou Deus que falhou aqui para falar, e no Democracia é descrito que a monarquia é superior. Não é perfeita, mas é superior em diversos aspectos à democracia. A democracia é um câncer. Bom, isso é antidemocrático. Isso é literalmente antidemocrático. Você está falando que a democracia é ruim, então você está indo contra a democracia. E aí, provavelmente, as redes sociais vão limitar esse tipo de conteúdo. Ou então, quando você chega aqui e fala, olha só, comprem Bitcoin e desinvistam do sistema. Tirem o dinheiro que serve às políticas públicas ou que serve a indivíduos muito poderosos que fazem parte do Estado, desinvista tudo e compre Bitcoin porque isso vai ser muito mais importante para o seu futuro. Bom, isso é meio que antidemocrático também. E no final das contas a gente só vai sendo mais limitado, mais agredido, mais violentado. E bom, tem eleições no ano que vem. E a gente sabe que é por conta disso. A gente sabe que as mídias sociais, as redes sociais, são o único lugar que são relativamente descentralizado e as ideias são completamente plurais e a gente pode decidir o que a gente quer ver, o que a gente quer consumir, etc, etc, etc. Porque antes, quando era só na TV, bom, o que passasse na TV a gente tinha que ver e acabava acreditando. Quero mostrar para vocês um videozinho curtinho aqui do Lula, de alguns anos atrás, tá? Bem curtinho, tem 1 minuto só. Ó, se liga. No Brasil, nós temos. Opa, cadê o áudio? Calma, tá plugado no outro fone. Agora vai ser aqui. No Brasil, nós temos um presidente que conta 5 mentiras por dia através das redes sociais. É irônico pra caramba, né, velho? É muito irônico, pô, o Lula falando isso. É muito irônico, velho.
Tá Então, Eu queria que meu avô tivesse vivo pra ver o Lula falando essas paradas, cara. Eu consegui imaginar ele sentado na cadeira falando: Isso é um mentiroso, rapaz! Isso não presta, isso é um cabra safado. eu acho, mas isso não nega a democracia. Isso só nos alimenta da necessidade de vivermos mais democraticamente, porque nós vamos ter que regulamentar as redes sociais. Nós vamos Ó, toda vez que um político falar que a gente tem que ser mais democrático, ou a gente tem que fortalecer a democracia, significa que é o Estado que vai ser fortalecido, esmagando o indivíduo. Sempre, sempre, sempre. as redes sociais. Nós vamos ter que regulamentar, porque nós vamos ter que regulamentar as redes sociais. Nós vamos ter que regulamentar a internet. Vamos ter que colocar um parâmetro. Uma coisa é você utilizar o meio de comunicação para você informar, para você educar. Outra coisa é para fazer maldade. Só que educar para eles é só falar coisas que vão beneficiar o governo. Se você for contra o governo, automaticamente você está sendo mal. Como o próprio Lula aqui está Para dizendo. fazer maldade. E sabe o que é o pior? É que é quase como uma leitura fria das coisas. Você diz algo que é muito subjetivo, mas que parece muito óbvio. Por exemplo, como o Lula falou aqui agora. Não, uma coisa é você utilizar para comunicar, outra coisa é você utilizar para fazer maldade. Quem em sã consciência seria contra utilizar as mídias sociais para se comunicar? E quem seria contra você proibir as pessoas de fazerem maldades utilizando a internet? Sabe? Que discurso lindo, pô. Os caras são muito bons nisso. Eles são realmente muito bons. Outra coisa é para contar mentiras. Outra coisa é para causar prejuízo à sociedade. Não. Ou seja, eu não quero ser algoritmo. Eu quero continuar sendo ser humano. Eu não quero ser teleguiado. Cara, eu quero continuar sendo ser humano. É muito bonito isso, puta merda. Não tem nem como o cara debater contra o que tá sendo dito aqui. Porque até você explicar para as pessoas, olha só, o discurso que ele tá falando, o que ele tá falando aqui é verdadeiro, é muito bonito, show de bola. A gente até podia debater uma coisa ou outra. Mas o problema é que isso aqui não vai ser utilizado dessa forma que ele tá falando. Isso aqui é para mascarar o que tá por trás. É o que Bastiat dizia que é o que se vê e o que não se vê. Isso aqui é o que você tá vendo, é maravilhoso o discurso dele. Mas o que é que não se vê? É como isso aqui vai ser aplicado. É como as pessoas vão ser quebradas, moídas, como as suas ideias vão ser completamente jogadas ao limbo todas as vezes que elas tentarem ser contra o governo de alguma forma. Eu quero ter sentimentos. Eu quero decidir o que eu faço, eu quero decidir o que eu compro, eu quero decidir o que eu voto, e isso nós precisamos regulamentar. Cara, é um simplesmente... O cara, note, é o discurso libertário que é utilizado aqui. No final das contas, é isso. Até isso é subvertido nas mãos de um político de merda. Sentimentos. Olha aí, olha. Eu quero decidir o que eu faço. Eu quero que decidir o que eu faço. Ele fala isso aqui. Mas a gente não pode decidir o que a gente vai fazer. Porque o Estado vai cercear. Quero decidir o que eu compro. A gente quer decidir o que a gente vai comprar, a gente não pode. A gente não pode comprar o que a gente quer por causa da imposição de um monte de imposto de merda que fode a nossa vida todo santo dia. Mas ele aqui está discursando que a gente quer escolher o que a gente vai poder comprar. E por causa desse merda e de outros merdas, a gente não pode fazer o que a gente quer, não pode comprar o que a gente quer. Eu quero decidir o que eu voto. Eu quero decidir o que eu voto. Bicho, até para quem acredita no voto, eu nem acredito que o voto vai mudar alguma coisa. Mas para quem acredita, você não tem nem como comprovar que o seu voto realmente está sendo bem contabilizado. Puta merda, velho. E isso nós precisamos regulamentar, para que alguns espertos e maldosos não tentem virar dono da humanidade através da manipulação de algoritmos. Cara, que hipocrisia de merda, velho. Eu sinto uma real ojeriza por conta disso aqui, porque é o discurso de tipo, vamos regulamentar isso aqui para que as pessoas não usem as redes sociais para aumentar o seu poder, para não diminuir ainda mais a população, para não quebrar ainda mais a população. E você pega esse discurso de merda e você utiliza justamente para quebrar o povo.
para impedir que as pessoas sejam contrárias. E o poder continua se expandindo, o poder do Estado vai sendo utilizado para alimentar o próprio poder, e as pessoas acham isso maravilhoso só porque está sendo falado de uma forma bonita. Sabe? Ele se coloca na posição aqui de que, olha, a gente vai regular as mídias sociais para poder fazer o bem, para poder impedir que pessoas malignas utilizem essas redes sociais, que hoje em dia têm muita liberdade, para falar coisas que vão ser ruins para o povo, para a democracia. E no final das contas, o poder da democracia aumenta, o poder do indivíduo diminui, e a gente é cada vez mais limitado, mais cerceado, e a gente vai sendo afogado em um mar de excremento por conta desse e de outros políticos que as pessoas vivem ovacionando. E quando eu tô falando aqui do Lula, não ache que eu sou a favor do Bolsonaro ou a favor do outro lado, não. Porque se eles estivessem lá, eles fariam a mesma coisa. Cara, eu me sinto muito enojado, tá ligado? Eu sinto realmente enojado. Eu não me lembro como era lá para 2014, que eu era muito novo, e eu acreditava em políticos, eu acreditava que a democracia podia ser boa. Eu não lembro dessa sensação mais. Eu só quero ser deixado em paz. Quero fazer meus vídeos, quero criar meu conteúdo, quero que as pessoas possam criar seus conteúdos também. E, cara, seria muito bom ter só a checagem de fatos pelos próprios indivíduos. A galera vai lá, checa os fatos. Como tem aqui like e dislike no YouTube, como é no Twitter, no X. Isso aqui não tem saída mais, tá ligado? E talvez até as coisas melhorem, mas a gente vai ter que passar por períodos de crise absurdos, cara. Ó, mano, estuda Bitcoin o máximo que você puder. Estuda blockchain. Estuda coisas que vão fazer você ter liberdade geográfica, que vão permitir que você vá para outro lugar, porque se você tem em torno de uns 25 a 30 anos, e você não tem família, você não tem nada por aqui, não tente constituir nada aqui. Inclusive, quando você pega o Manifesto Comunista, tem várias das 10 regras lá do Marx que já são completamente colocadas em prática aqui no Brasil, tá? Véi, o ponto 2, eu acho que é o que fica mais claro para todo mundo, que é o imposto fortemente progressivo, que aos poucos eles vão esmagando as pessoas, vão impedindo que as pessoas prosperem. Também tem a abolição do imposto de herança, que começa passando a existir imposto sobre herança. E aí depois, no final das contas, a gente vai perder esse direito também. Cara, eu olho pela janela e eu não consigo enxergar a solução para isso aqui, exceto comprar Bitcoin. Ah, mas eu não confio em Bitcoin, eu queria comprar ouro. Boa sorte para tirar seu ouro do Brasil. Boa sorte quando o governo, sei lá, impedir que os lugares onde você comprou ações de ouro gerem alguma grana para você. Isso vai acabar acontecendo, velho. Bitcoin é autocustódia, bicho. Ou então você vai acabar se arrependendo. Do mesmo jeito que eu me arrependi de não ter comprado antes. Mas bom, tudo tem seu tempo. As mídias sociais vão ser mais reguladas, a gente vai poder falar menos coisas ainda. E não sei o que fazer, sabe? O meu canal é pequeno. Então, digamos que, sei lá, eu seja limitado ou alguma coisa assim, não vai ter tanto impacto na minha vida. Mas canais grandes, canais de opositores reais ao governo, vão ser completamente suprimidos. Não vai ter o que fazer. Porque, tipo, a gente vai apelar para quem? Para o STF, quando alguma injustiça for cometida? Vai ficar em um pensamento circular? Igual o Olavo de Carvalho falava? Ó, o STF já manda em tudo. Aí, quando ocorre alguma injustiça por conta deles, você vai recorrendo ali nas instâncias, vai chegar na última instância, que é o próprio STF. E agora você vai recorrer a quem? Porque a instituição já é uma instituição falida. Já é fadada ao fracasso. Não tem muito que a gente possa fazer. A salvação é individual. Eu postei um vídeo ontem e talvez eu faça um vídeo respondendo aos comentários, porque eu achei todos eles muito, muito interessantes. São perspectivas diferentes e é bom ler comentários diferentes, mas um me chamou muita atenção de que o Alisson fala essas coisas porque ele é individualista. Eu sou mesmo. É isso mesmo. É um elogio. Ser chamado de individualista hoje em dia é ser elogiado. É a mesma coisa que ser chamado de machista. É ser elogiado. Isso é elogio. Se revoltem silenciosamente.
comprem Bitcoin. Comprem Bitcoin e façam o máximo possível para operar suas vidas nas brechas do Estado. Tentem fazer o máximo que dá para que vocês fiquem fora do radar. Bom, eu não estou fazendo isso, mas é porque eu sei que minha vocação é essa aqui. Minha vocação é falar sobre libertarianismo, sobre liberdade, sobre propriedade, sobre a busca pela felicidade, sobre, mais uma vez, operar nas brechas do Estado para não deixar o Estado te corromper e te destruir. Hoje em dia eu sou uma pessoa que está muito blindada de muitas coisas. Hoje em dia eu me blindei psicologicamente de muitas coisas. Por mais que eu sinta raiva, eu sinta ojeriza quando eu tô vendo essas coisas, eu vou continuar vivendo minha vida normalmente, trabalhando, me esforçando, tentando melhorar como dá. E aí, nesses pequenos momentos em que eu tô produzindo conteúdo para vocês, talvez eu sinta mais raiva e sinta desgosto por causa de todo esse lixo que vem acontecendo. Mas isso hoje em dia não domina mais a minha mente, porque eu já passei por coisas muito ruins. Já passei por coisas muito ruins. E como eu tenho pontos de comparação, essas coisas hoje em dia não parecem ser tão ruins quanto aquilo que eu já passei, quanto o sofrimento psicológico que eu já tive. Então eu tô bem de boa. Por mais que eu sinta nojo dessas coisas. É igual você andar na rua e você pisar no cocô. Você pisou no cocô, você olha pro seu pé e pensa, poxa, cara, que merda, sujei o meu pé. E aí você tem que chegar em casa e tem que limpar e dá um certo nojo daquilo ali. Mas bom, sua vida continua seguindo. É isso. Continue seguindo a vida de vocês. E vamos ver até onde a gente vai conseguir ir. E agora talvez fique bem mais difícil. A partir do momento que eles disserem, olha só, qualquer pessoa que falar contra o governo é antidemocrático, já era. Já era totalmente. E é isso. Valeu, falou. E foi. Deixa o like, se inscreve e comenta aí.